Fala pessoal, tudo bem? Eu tô sumido desse canal, né? Vocês devem ter notado que eu retirei todos os vídeos. Na verdade, não foram retirados, os vídeos foram colocados no privado e eles vão ser editados e para fazer algumas modificações e entrar nas normas também do Conselho Federal de Medicina que passou, tá bom? Então, foi por isso que os vídeos ficou em privado e aí vocês acabam não tendo acesso, tá? Então, para esclarecimento, eu estou gravando esse vídeo, claro, e também para falar sobre duas coisas importantes a respeito de esteroide anabólico. Né? Vocês que me acompanham aqui no canal sabem que é a minha praia de estudo, o esteroide anabólico. Então, a primeira coisa é com relação ao uso underground de esteroide anabólico. Tá? A gente sabe, vocês já viram vídeos de eu gravar isso, né? Eu vou colocar depois esses vídeos novamente, que entre 3 e 4 de cada 10 ampolas, né, principalmente os injetáveis oleosos, eles são adulterados. E o que é a adulteração? Pode ter contaminante químico de metal tóxico, pode ter adulteração da dose, ou seja, superdosado ou subdosado, pode ter outro esteroide associado ao que você pensou que era, e pode ser um esteroide diferente daquele que você pensou que era, ou eventualmente não ter nenhum esteroide. Então, isso que eu estou falando está plenamente referenciado na literatura científica, tá bom? Inclusive com estudos de apreensão de drogas pela Polícia Federal nos últimos 10 anos, tá? Então, ou seja, isso é um mercado que circula dentro do Brasil e apresenta essa característica que é muito semelhante à característica mundial, tá? Além disso, o uso underground do esteroide anabólico geralmente está associado a um indivíduo que ele não procura nenhum tipo de avaliação médica ou não faz nenhum check-up de saúde ou avalia como é que está a sua saúde, isso comumente falando, né? Antes de fazer uso de qualquer substância. Então, quando há um problema lá na frente, que vamos supor que esse indivíduo tem um efeito colateral grave e ele acabou sendo objeto de estudo de um relato de caso que foi publicado na literatura. Não se sabe exatamente se ele potencialmente já não tinha alguma alteração possível com relação a isso, porque não tinha sido mapeado antes de ter feito o uso de esteroide anabólico, tá? Então a outra coisa é a dosagem, né? A dosagem geralmente é estratosférica, como eu sempre digo, né? Chega a ser aí 30 vezes a dosagem terapêutica. Falo, você já imaginou se você tem que tomar um antibiótico, uma azitromicina, por exemplo, uma vez por dia durante 5 dias? Então você toma um comprimido a cada 24 horas, você já imaginou você tomar 30 comprimidos a cada 24 horas? O estrago vai ser gigante, né? Isso dá noção também, farmacologicamente falando, porque se eu pegar um esteroide, um antibiótico, por exemplo, como a azitromicina que eu citei, poderia ser qualquer outro medicamento, é, você vai ter uma coisa que a dosagem terapêutica ela não vai ficar tão distante da dosagem tóxica. Então, se eu aumentar 30 vezes essa concentração, é praticamente certo que esse indivíduo vai ter um efeito colateral gravíssimo. Né? Ao contrário que dos esteroides, às vezes a gente chega a ter, por exemplo, 6 vezes a concentração terapêutica, de uso terapêutico. Então, vamos supor aí que o injetável seria 100 miligramas por semana. Tem estudos em jovens saudáveis com mapeamento de não alteração de função hepática com 600 miligramas. Ou seja, 6 vezes. Se eu tomar 6 comprimidos de azitromicina por dia, o estrago com certeza vai ser muito maior do que se eu tomar 6 vezes a concentração de esteroide anabólico. No entanto, não significa que isso não possa dar efeito colateral, tá bom? E nem eu estou incentivando de forma nenhuma ao uso dizendo que é seguro, o antibiótico tem problema e o esteroide não tem problema, de forma nenhuma eu gostaria que ficasse essa impressão, tá? Então, e outra coisa é o tempo, né? Não adianta, o ciclo geralmente é começo, meio e fim, né? As pessoas iniciam o ciclo, estão no ciclo e vão parar só quando Deus sabe lá quando, né?
Então, isso é uma questão bastante importante, porque se eu usar, por exemplo, um anti-inflamatório, porque eu estou com um problema numa articulação, eu estou com um pouco de dor no ombro, estou com uma tendinite, eu vou usar uma semana de um anti-inflamatório. É danoso? Potencialmente tem os seus efeitos colaterais. Pode ter eventualmente alguma alteração. Mas será que se eu usar esse mesmo anti-inflamatório durante um ano, todos os dias, será que não vai dar problema? Então provavelmente vai dar problema, tá bom? E esse é o problema do uso do esteroide crônico, né? Que o pessoal faz no Blash and Cruise, né? Que seria um uso continuado. Isso eventualmente pode ser problemático, visto que alguns esteroides eles acabam alterando concentrações de glóbulos vermelhos sanguíneos, eles acabam alterando o perfil lipídico sanguíneo. Então, no indivíduo ficar 5, 6 anos em uso de esteroide, 5, 6 anos com perfil lipídico bastante alterado, isso como fator de risco para doença cardiovascular, para aterosclerose, é muito grande. Né? Ainda mais se tiver acompanhado de uma dieta que não é rica em fitoquímicos, que não é rica em microelementos, tá bom? Então, minerais e todas as vitaminas, né? E é doce ilusão achar que vai tomar um polivitamínico e que vai resolver a situação, tá bom? Então, esse é um problema grande do mercado paralelo, né? E a polifarmácia, né? Ou seja, hoje é muito difícil, às vezes a gente lê na literatura relatos de caso falando sobre polifarmácia, sobre uso de esteroide anabólico. Então, muitas vezes aconteceu algum efeito colateral grave, ou eventualmente numa pessoa, ou em algumas pessoas, né? Uma série de casos, ou eventualmente até um coorte, um acompanhamento. E aí eles focam no esteroide anabólico, né? Ou seja, quanto que usou de esteroide anabólico, já com um discurso prévio de que o esteroide como causalidade causaria esse malefício. Só que é muito difícil a gente avaliar a causalidade real, por exemplo, de um problema cardiovascular. Vamos supor uma arritmia que levou a uma morte súbita desse indivíduo. Como é que a gente consegue dizer com plena certeza que foi o esteroide anabolizante, visto que os indivíduos que estão nesse mercado geralmente associam diurético. Então, o diurético ele pode espoliar, né? Você pode eliminar alguns íons, por exemplo, potássio, né? E você alterar o seu equilíbrio hidroeletrolítico. E isso altera o padrão de condução do impulso nervoso nas suas membranas. E, claro, a condução nervosa não dá só no nervo do músculo, dá no nervo cardíaco, né? E o que acontece? A condução cardíaca pode ficar alterada, você pode ter uma arritmia e pode ser fatal. Tá? Além disso, hormônio de tireoide. Então, existem relatos aí na literatura, ou estudos que avaliam, né, fazem um perfil de uso dessas drogas, em que avaliam as dosagens, que às vezes são 4 ou 5 vezes a dosagem terapêutica. Né? Ou seja, para quem não tem tireoide, o indivíduo toma 4, 5 vezes a mais ainda. E o hipertireoidismo, né, ou seja, a hiperfunção da tireoide e o aumento dos hormônios da tireoide, além de acelerar a parte metabólica, que esse é o objetivo de quem usa, claro, ele pode alterar a condução cardíaca, né, e pode sim precipitar arritmias. Tem um fenômeno que chama tempestade tireotóxica, ou seja, é um aumento muito grande da concentração de hormônios da tireoide, alterando a condução cardíaca e gerando distúrbios do ritmo cardíaco, ou seja, arritmias e algumas arritmias potencialmente fatais. Tá? Outra questão que se usa muito são cafeína, efedrina e anfetamina em altas dosagens. Né? Então, é arritmogênico? Sim. É potencialmente alterador do potencial de membrana para gerar o impulso nervoso? Sim. Ele diminui a excitabilidade, aumenta a excitabilidade da membrana, né? Ou seja, fica mais fácil de você disparar um impulso nervoso. Então fica mais fácil de você ter arritmias por conta disso, tá bom? Então, geralmente esses trabalhos, eles não levam em conta esse tipo de raciocínio, né? Porque parte-se de uma premissa, né, de um pré-conceito, de um conceito formado previamente de que o esteroide causa isso. Mas existem essas medicações que potencialmente, e claro, tem vários relatos na literatura disso, são piores
para uma morte súbita, por exemplo, do que o esteroide anabólico, tá bom? De novo, não é falar que o esteroide anabólico não causa isso, mas existe muita coisa misturada na hora de a gente fazer a conclusão e a gente tem que tomar cuidado, porque eu falo, olha, mediante ao uso de 8 substâncias diferentes, e tem alguns trabalhos aí de investigação, que eles chamam de Performance Enhancing Drugs, né, que são os PEDs, que seriam, na verdade, recursos ergogênicos, desde suplementos até medicamentos. Tá? A média de uso masculina, um survey, né, uma pesquisa de campo que fizeram, de entrevista, é mais de 10 substâncias diferentes. Ou seja, mediante um uso, vamos supor que seja 7, 8 substâncias diferentes, né, entre eles incluindo, por exemplo, suplementos. O que exatamente causou esse problema? Né? Porque eu estou lidando com o uso crônico em alta dosagem de várias coisas diferentes, né? Sem ter mapeado prévio, sem ter visto qualidade, por exemplo, de drogas do mercado paralelo. Isso é muito importante, né? Eu sempre bato nessa tecla que o mercado paralelo é bastante perigoso. Existem amostras aí apreendidas que têm 400% de concentração. Ou seja, se o indivíduo planejou fazer um ciclo de esteroide anabólico gigante, grandão já, na verdade ele não está fazendo um ciclo grandão, ele está fazendo um ciclo 4 vezes grandão. E isso pode ser bastante problemático, tá? Outra coisa muito problemática é a troca de esteroide anabólico. Então, por exemplo, uma mulher vai usar um decanoato de nandrolona, que é um pouco menos androgênico, vai usar uma oxandrolona, que é um pouco menos androgênico, e aí o que acaba acontecendo? Tem enantato lá dentro. Ou tem propionato lá dentro. É muito mais androgênico. Então, o grau de androgenização desta mulher que procurou usar a decadurabolina e a oxandrolona, na verdade, levou enantato ou propionato, por exemplo, a androgenização dela vai ser muito grande. Então, efeitos colaterais androgênicos na mulher, para o homem talvez não tivesse tanto problema, né? Agora, para a mulher tem um baita de um problema. Então, isso realmente pode ser um problema. E tem estudos que eles fizeram o seguinte, eles perguntaram para os indivíduos o que você está utilizando. E aí eles anotavam tudo que o cara estava utilizando, e aí esse indivíduo fazia um exame de urina com todos os metabólitos quais que seriam teoricamente detectáveis desses esteroides que eles estavam tomando na urina. E eles avaliaram que boa parte dos esteroides que os indivíduos falaram que estava tomando, na urina não tinha metabólitos desses esteroides, ou seja, na verdade eles não estavam tomando. E ao contrário, alguns esteroides eles sequer mencionaram que estavam tomando. Eles disseram que estavam tomando esses e na verdade estavam tomando esses, né? E foram ver na urina e acharam metabólitos de um esteroide que esse indivíduo nem sabia que estava tomando, tá bom? Então, para um relato de caso, para você validar exatamente o que ele estava tomando, se a droga foi de mercado paralelo, isso é muito complicado, tá? Então, fora isso, eu falo, olha, é um indivíduo que não tem uma avaliação prévia, ele comprou drogas do mercado paralelo, as dosagens foram altíssimas, e inclusive altíssimas, pode ser ainda 4, 5 vezes mais alto do que ele já citou como altíssimas, tá? A polifarmácia é uma série de medicamentos potencialmente danosos, né? Então, insulina, anfetamina, efedrina, cafeína, que são os estimulantes, os beta-2 agonistas, como por exemplo o clenbuterol, né? Sim, altera. Quem já fez uso ou já viu alguém que fez uso de clenbuterol, você fica com tremor de extremidades, né? Você tem uma reação, vamos dizer assim, mais adrenérgica, tá bom? Você tem um aceleramento e isso pode sim precipitar a arritmias ou crises de ansiedade ou crises de pânico, tá? Diuréticos, né? Então isso é bastante aí complicado para a gente falar, tá? Então, esse é o primeiro vídeo que eu vou gravar. Eu vou gravar um outro na sequência, vocês assistam o vídeo também. Me dá o seu like aí, clica no sininho aí, me ajuda a crescer esse canal, porque vocês vão ver que vai ficar bem legal. E para avisar também que eu gravei uma aula, tá bom? Então tudo isso que eu estou falando aqui em 15 minutos no vídeo, mais ou menos, eu gravei uma aula, que tem mais de 1 hora de aula, que chama Anabolismo Underground, tá? Que é justamente mostrando referências bibliográficas, para quem gosta de referência científica, que não sou eu que estou falando, isso está documentado na literatura científica. Talvez para quem goste, né, só de eu falando, talvez essa informação basta, mas talvez para a maioria das pessoas isso acaba não sendo suficiente. Então, para você ver
né, no slide onde eu vou estar falando, eu vou estar mostrando na referência científica do artigo que isso realmente ocorre, que isso está publicado em artigo científico, né, uma evidência científica real de que isso não é ficção da minha cabeça ou eventualmente de ser contra ou a favor de esteroide, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Então essa aula tá aqui embaixo, se vocês quiserem clicar aqui embaixo, vai direto para onde está descrito a aula, e eu falo basicamente isso, tá bom? Então, drogas de mercado paralelo, avaliação de qualidade, aonde que as pessoas vão pegar informação, que geralmente não tem nada a ver com o profissional de saúde, é um leigo que está dando informação sem saber muitas vezes o mínimo de farmacologia. Que mais? A polifarmácia utilizada com relação a desconhecimento de tempo de uso, né, combinação de várias coisas diferentes nesse meio do caminho, o que potencialmente pode ser bastante perigoso. Mas o que mais chama atenção nessa aula realmente é isso, ou seja, quem faz uso de esteroide no mercado paralelo pode estar consumindo nada, pode estar consumindo 4 vezes o valor que acha que está consumindo, pode estar consumindo metade, pode estar consumindo arsênico, chumbo, estanho, metal pesado, metal tóxico dentro da ampola. Pode ter contaminante biológico, é por isso que a gente vê um monte de abscesso muitas vezes, porque você está pegando uma substância que não é esterilizada e injetando dentro do corpo, tá? Então eu falo sobre tudo isso, tem estudos aí, inclusive brasileiros, tem estudos do mundo inteiro, tem estudos americanos, estudos da Europa. Então, se você tiver a fim de aprofundar mais um pouco o conhecimento, essa aula aí é muito bem-vinda, que chama Anabolismo Underground, tá bom? Tá aqui embaixo o link para vocês. E muito obrigado pela sua atenção até aqui. Me dá o seu like, por favor, se você gostou desse vídeo, ajuda a compartilhar informações de qualidade. E eu prometendo para vocês aqui que o canal vai voltar com todos os vídeos, ele apenas está passando aí por algumas reformulações para entrar nas normas do Conselho de Medicina e também uma reestruturação visual do canal do YouTube, tá bom? Então é isso aí, espero vocês no próximo vídeo. Um abraço.